O que é a verdadeira civilização? Palestra. Acredito que minha palestra é bastante original. Pretendo tratar de assuntos que nunca foram abordados. Até porque não haveria necessidade de ouvir de Atami até aqui para apresentar o que outras pessoas já disseram. Desejo expor aquilo que ainda não foi divulgado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que as pessoas afirmam que a cultura da atualidade é avançada ou que estamos na era da cultura, confundindo desse modo os conceitos de cultura e civilização. Na verdade, cultura e civilização são coisas diferentes. Civilização é um mundo ideal, sem nenhuma selvageria. Já a cultura é o estágio intermediário da selvageria para atingirmos a civilização. Tanto que o ideograma K da palavra bunka, cultura, é o mesmo utilizado para expressar algo provisório. Observando a humanidade de hoje, notamos que ela está fascinada por essa cultura, achando que ela é o que há de melhor e que, fazendo-a progredir, o mundo se tornará um lugar prazeroso de se viver. Contudo, o mundo civilizado a que me refiro é diferente daquele que as pessoas têm em mente. O que é a verdadeira civilização? Em poucas palavras, refere-se necessariamente a uma época em que a humanidade tenha toda a garantia de uma vida segura. Todavia, conforme o Sr. Suzuki disse há pouco, hoje existem coisas realmente perigosas e temíveis, como a bomba atômica, as armas biológicas, o juízo final, etc. Isso é terrível porque é uma época em que a segurança à vida está ameaçada. Isso não é um mundo civilizado. Hoje estamos na era da cultura, isto é, na fase de transição da selvageria para a civilização. O que eu vou falar agora não é sobre cultura, e sim sobre civilização, ou seja, o que vem a ser isso. As doenças e as guerras são as que mais põem nossa vida em risco. Se vivêssemos uma época sem guerras e sem doenças, teríamos garantia de segurança à vida, e esse seria o verdadeiro mundo civilizado. Já estamos na época em que devemos caminhar em direção a esse mundo. Daí a razão de ser do lema da Igreja Messiânica Mundial: a construção do mundo isento de doença, pobreza e conflito, lembrando que a guerra é o conflito em maior escala. A doença é a origem desses três infortúnios. Costuma-se entender como doença aquilo que provoca dores, coceira ou outras reações, interpretando-a sempre no sentido físico. Todavia, não é bem assim. Há dois tipos de doenças: doenças físicas e doenças espirituais. Dizem que este ano a disenteria, a tuberculose e outras doenças contagiosas aumentaram bastante, e por esse motivo as pessoas estão amedrontadas. Entretanto, se hoje não se consegue sequer resolver as doenças físicas, não será possível formar um mundo civilizado, nem mesmo daqui a centenas ou milhares de anos. Quanto à pobreza, sua causa é a doença física. Experimente investigar o motivo da pobreza de uma pessoa. Invariavelmente é a doença. São casos como a perda de emprego devido à enfermidade ou à impossibilidade de trabalhar pela mesma razão. A doença em si, e mais a falta de recebimento do salário, constituem uma dose dupla de sofrimento que se reflete negativamente, não só no próprio doente, mas também em parentes e amigos. A causa das guerras também é a doença. Trata-se da doença espiritual. É comum utilizar a expressão fabricantes de guerras,
para denominar aqueles que as causam. E, observando a história, encontramos inúmeros exemplos. Esses indivíduos que recebem o título de heróis têm força e inteligência, mas no fundo sofrem de uma espécie de doença espiritual. Por essa razão, torna-se necessário erradicar não só a doença física, como também a espiritual. Quanto à doença física, as pessoas acreditam que é possível curá-la através da medicina e se esforçam nesse sentido, mas não há nada que resolva a espiritual. Para isso, só existe um meio: a religião. Poderão dizer que, na teoria, isso pode ocorrer, mas surge a dúvida: conseguir-se-á, na prática, erradicar ambos os tipos de doenças? Sim, através do Jorei, ao qual o Sr. Suzuki se referiu há pouco. O Jorei extinguirá as doenças físicas e espirituais. Dessa forma, surgirá o mundo civilizado. Observando o estado em que se encontra a humanidade e a cultura, concluo que isso não é civilização. Pelo contrário, a selvageria aumentou enormemente. As guerras de hoje são muito mais terríveis do que as da época selvagem. Sendo assim, podemos afirmar que aquilo que atualmente se chama de cultura ou civilização, que é alvo da ilusão e a gratidão da humanidade, na verdade não passa da parte externa. Analisando seu conteúdo, veremos que é selvagem, ou melhor, semi-civilizado e semi-selvagem. A impressão que eu tenho é que a cultura contemporânea assemelha-se a uma bela mulher, vestida com um bonito traje, mas que, quando tira a roupa, se revela corroída pela sífilis. Por conseguinte, afirmo que a Igreja Messiânica não é apenas uma religião. Se fosse possível resolver os problemas do ser humano com a religião, eles já teriam sido sanados, pois até o presente apareceram importantes líderes e fundadores de religiões, filósofos, grandes homens, etc. É verdade que o ser humano progrediu e que restam poucos grupos que permanecem em um estágio primitivo. Ele conseguiu que tudo se tornasse mais belo e expressasse mais cultura. Todavia, ainda não foi possível garantir a segurança à vida, porque as religiões que surgiram até hoje não possuíam força suficiente. Elas tiraram a humanidade do estado primitivo e a conduziram à cultura, mas não conseguiram levá-la à civilização. Falemos das maravilhosas descobertas. Entre elas, há aquelas que são utilizadas para o mal ao invés de serem empregadas para o bem. Por exemplo, a bomba atômica pode matar 20 milhões de pessoas de uma só vez. Já a energia correspondente à porção do tamanho da ponta de um dedo, se fosse utilizada para o bem, faria funcionar trens ou automóveis por muitos dias. Mesmo o avião, se for utilizado como meio de transporte, não existe nada mais rápido e útil. Porém, se usado para lançar bombas, não há máquina mais temível. Esta é a cultura científica que progrediu até hoje. Contudo, falta algo muito importante e, devido a isso, tende-se a fazer mau uso das coisas. Este é o sofrimento da humanidade. O ponto fundamental para que as coisas sejam utilizadas para o bem é a alma. Transformando o mal em bem, tudo será utilizado em prol deste, e assim um mundo maravilhoso se estabelecerá. Jesus Cristo referiu-se a este mundo com a expressão: é chegado o reino dos céus. Buda Sakyamuni, por sua vez, afirmou: após a destruição da lei búdica, aparecerá Miroku Bosatsu e surgirá um mundo de Miroku.
Só que ele afirmou que isso ocorreria após 5,67 bilhões de anos. Acredito, entretanto, que ele quis apenas referir-se aos números 5, 6 e 7. Se realmente estivesse profetizando algo para daqui a 5,67 bilhões de anos, ele não estaria em seu juízo perfeito, pois não faz nenhum sentido prever algo para um futuro tão distante. Nessa época, a humanidade já teria passado por uma mudança tão grande que nem seria possível imaginar. Os messiânicos conhecem bem o significado dos números 5, 6, 7. Caso eu fosse explicá-lo, isso me tomaria bastante tempo e eu não poderia falar sobre o assunto principal. Com relação à profecia de Jesus Cristo, eu penso que, ao invés de dizer é chegado o reino dos céus, ele poderia ter dito: vou construir o reino dos céus. Naquela época, contudo, o mundo ainda não havia alcançado o estágio necessário para isso, ou seja, o progresso da cultura ainda era insuficiente para a construção do verdadeiro mundo civilizado. Portanto, não havia como ser diferente. No entanto, a cultura material progrediu, chegando ao nível em que se encontra atualmente. O progresso foi tal que se estendeu ao mundo todo. O que eu estou dizendo pode ser ouvido através dos modernos meios de comunicação nos 4 cantos do mundo. Os transportes se desenvolveram tanto que é possível ir de avião até os Estados Unidos em apenas um dia. Dessa forma, o progresso da cultura material já atingiu o ponto em que estão preenchidas quase todas as condições necessárias ao mundo civilizado. Entretanto, para que algo seja utilizado para o bem, a alma é fundamental, apesar de ela ainda não ter atingido esse ponto. Então é necessário que a humanidade cultive esse tipo de alma e, para tanto, é preciso que ela seja alertada. Com tal intuito, escrevo o tempo todo a esse respeito, e os fiéis frequentemente têm lido. A propósito, há cerca de 6 meses comecei a escrever um livro intitulado A Criação da Civilização. Meu objetivo com essa publicação é esclarecer que a civilização atual não é a verdadeira civilização, e abordando vários temas como medicina, política, educação, arte e outros. Vou mostrar o que é o verdadeiro mundo civilizado. A parte que se refere à medicina já está quase pronta, mas tenciono escrever ainda este ano sobre as outras áreas. Quando o livro estiver concluído, pretendo traduzi-lo para o inglês e tomar providências para que ele seja lido por professores universitários, cientistas, enfim, por intelectuais do mundo inteiro. Vou enviá-lo também ao Comitê do Prêmio Nobel, o qual, acredito, no início, não o receberá bem, pois o comitê é constituído por grandes especialistas formados pela cultura materialista. Todavia, como se trata de um livro que aborda justamente aquilo que importantes estudiosos estão buscando, acredito que os integrantes da comissão não deixarão de entendê-lo e exclamar: é isso mesmo. Assim, poderiam conceder-me 10 ou 20 prêmios Nobel. Portanto, quando o livro for publicado, eu gostaria que todos os japoneses também o lessem. Dessa forma, paralelamente a esse trabalho, temos o Jorei, por meio do qual as doenças se curam a contento. Entretanto, ele não cura apenas as doenças, ele cura o mal da alma. Em termos mais claros, ele retira o mal que a natureza animalesca, ou seja, a maneira de pensar se transforma. Isto é, dissolve-se a parte má, aumenta-se a parte boa. Dessa forma,
todas as pessoas passam a praticar o bem, sentem a necessidade de fazer o bem. Costumo dizer aos nossos fiéis que as pessoas da atualidade estão sempre pensando em praticar o mal. Mesmo que não estejam pensando em fazê-lo, acham que é bobagem fazer o bem, que tal prática só traz desvantagens e que se devem fazer as coisas para tirar vantagens, mantendo as aparências. Contudo, devemos pensar ao contrário. Faço essa afirmativa porque já houve época em que eu também não pensava em praticar o bem. Achava melhor viver da forma mais proveitosa possível. Gradativamente, porém, comecei a ter compreensão sobre Deus através da fé e vi que estava totalmente equivocado. Então, passei a querer praticar o bem e sempre buscava um meio para tal. Estava sempre procurando fazer algo em benefício das outras pessoas, algo que as deixasse felizes e satisfeitas. Com essa atitude, minha sorte melhorou. Antes de me dedicar exclusivamente à fé, nas ocasiões em que me preocupei em fazer o bem, só me ocorreram coisas que me deixavam feliz. Sendo assim, comecei a imaginar o quanto seria benéfico se eu pudesse levar isso a todas as pessoas. À medida que eu ia acumulando tal tipo de experiência, comecei a ter plena compreensão de que realmente Deus e o demônio existiam. A partir daí, fui submetido a uma fase de aprimoramento espiritual. Com a ocorrência de vários milagres, pude compreender a grande missão que me era destinada. Foi assim que instituí a Igreja Messiânica Mundial e estou desenvolvendo minhas atividades. Outro ponto que eu gostaria de abordar é o juízo final do cristianismo e a destruição da lei búdica profetizada por Buda Sakyamuni. Apesar de muitos líderes e fundadores de religiões terem feito profecias semelhantes, tratarei apenas dessas duas. O que vem a ser o juízo final? Olhando apenas a expressão juízo final, tem-se a impressão de que Ema, juiz do mundo espiritual, se manifestará neste mundo para fazer o julgamento. Mas não é isso. É um ponto de difícil entendimento para os não fiéis, mas existe aquilo que chamamos de mundo espiritual. O mundo onde vemos e sentimos a matéria é o mundo material. No interior deste há um mundo espiritual, e entre eles o mundo atmosférico, que já é conhecido. Todavia, o mundo espiritual é desconhecido. Conforme citei há pouco, referentemente à passagem da era da selvageria para a era da cultura e desta para a era da civilização, o universo obedece a uma constituição tripla: mundo material, mundo atmosférico e mundo espiritual. Há ainda os ciclos do mundo. Assim como existe alternância entre o claro e o escuro, entre o dia e a noite no espaço de 24 horas, há essa mesma alternância no espaço de um ano. O claro e o escuro em um ano podem ser comparados ao verão e ao inverno, respectivamente. Aliás, os raios solares são mais fortes no verão e mais fracos no inverno, ocasionando o contraste entre o claro e o escuro. E existem períodos idênticos no espaço de 10 e de 100 anos. A história registra épocas de paz e de guerra, que correspondem ao claro e ao escuro. Refiro-me, portanto, a esse ritmo. Igual período existe no espaço de 1000 e de 10.000 anos. Até agora estávamos na escuridão, no período das trevas. Vamos passar para o período da luz, da claridade. Então a palavra Bunmei, civilização, contém o ideograma Mei, que quer dizer claridade. Por outro lado, a palavra Bunka, cultura, contém o ideograma K, que expressa algo provisório e por isso não é adequado.
Quando alcançarmos este período, tudo que existia na Era das Trevas passará por uma organização e limpeza. Eu costumo utilizar as expressões mundo da noite, mundo do dia, cultura da noite, cultura do dia. Muitas coisas da cultura da noite não serão mais necessárias. Por exemplo, durante o dia não precisamos de lâmpadas. Da mesma forma, aquilo que pertencia à era da noite se tornará desnecessário e será destruído. Julgamento é a separação do que é do dia e do que é da noite. O que for desnecessário ficará guardado ou será destruído. A partir de agora, o que for do mundo do dia será gradativamente criado. O que se sucederá quando o mundo espiritual se tornar claro? Vejamos o ser humano. Nele, entre a matéria e o espírito, há uma parte líquida que corresponde ao ar, algo como vapor d'água. Ela está presente em grande quantidade no corpo humano. Assim, o ser humano apresenta uma constituição tripla. Dela faz parte o espírito, que também poderia ser chamado de alma. A alma pertence ao mundo espiritual. Tornando-se claro este mundo, aqueles cuja alma não corresponderá à claridade terão suas nuvens espirituais removidas a fim de poder alcançar essa claridade. Entretanto, essa remoção não se dará de maneira deliberada. A purificação vai ocorrer naturalmente. O que está sujo precisa ser limpo. À medida que o mundo espiritual vai clareando, as pessoas com a alma suja passarão por uma limpeza. O sofrimento é isso. O princípio da doença também está inserido nessa explicação, através da qual é possível compreendê-lo muito bem. Até agora não se conhecia o espírito, ou ainda sua existência era menosprezada. É uma questão de alma que o Sr. Tokugawa mencionou há pouco. A atuação da alma é algo muito forte, muito grande. Ontem fui visitado por uma pessoa que eu não via há cerca de 1 ano. Apesar disso, anteontem sua imagem veio à minha cabeça e pensei: como ela estará passando? No dia seguinte, como ela veio me visitar, eu disse para mim mesmo: ah, o espírito dela veio antes. Digamos, por exemplo, que o Sr. Tokugawa pense: o Sr. Matsunami tem escrito muito. Então, este shonen vai até a cabeça do Sr. Matsunami, entra em seu corpo e se aloja em sua cabeça. Aí, a imagem do Sr. Tokugawa vem à mente. É como se você pensasse em alguém e ele aparecesse. Em suma, isso é o elo espiritual, que nesse caso é o fio condutor do shonen. É muito interessante interpretar as questões amorosas por meio da atuação dos elos espirituais. Todavia, no momento, meu objetivo não são as questões amorosas. O assunto se tornará mais claro para os senhores se ingressarem na nossa fé. O amor é muito bom, mas as paixões desregradas quase sempre acabam em tragédia. A melhor maneira de compreender tudo isso é conhecer o lado espiritual e a existência dos elos espirituais. Isso merece toda a nossa atenção, pois tem relação com vários problemas e situações da sociedade. É dito que, por trás dos problemas, sempre há mulheres. Ou ainda, que por trás de um incidente, sempre existe uma mulher. Na verdade, isso se refere às paixões desenfreadas. Se compreendermos isso, será possível eliminar grande parte das tragédias e dos males sociais. Mas vamos deixar esse assunto por aqui. Conforme eu estava dizendo há pouco, a questão é o espírito. O momento em que as nuvens espirituais começarem a ser purificadas para corresponderem à claridade, se isso se restringir a doenças, ainda estará bom.
Caso contrário, se esse processo se intensificar, dentre outras coisas, as pessoas não resistirão e acabarão morrendo. O fato de a doença vir aos poucos é bom. Se viesse de uma só vez, seria fatal. O juízo final é isso. Por essa razão, pouco a pouco, o mundo espiritual vem clareando. Se ocorresse de uma só vez, as criaturas perderiam suas vidas. Haveria mortes em massa. Deus quer evitá-las e, por conseguinte, manda avisos. É vontade dele que a humanidade seja avisada e salva. E ele me ordenou que fizesse isso. E é o que eu estou realizando. Buda Sakyamuni e Jesus Cristo fizeram profecias como a chegada do reino dos céus, a vinda de um mundo melhor. Eles foram os profetas e eu sou o realizador. Deus me ordenou que eu realizasse essa profecia, ou seja, que eu construísse o paraíso terrestre, isento de doença, pobreza e conflito. Entretanto, eu não preciso empreender qualquer esforço, pois não sou eu que faço. É Deus que providencia tudo. Cabe a mim realizar as coisas que se mostram à minha frente. Isso é muito fácil, mas exige uma enorme responsabilidade. Provavelmente, em toda a história da humanidade, não houve ninguém incumbido de uma missão maior que a minha. Dessa maneira, as profecias de Jesus Cristo e Buda Sakyamuni começam a fazer sentido. Se elas não tivessem possibilidade de ser concretizadas, seriam falsas. E falsas profecias significam mentiras. Contudo, seria impossível pessoas tão magníficas terem mentido. Por conseguinte, mais cedo ou mais tarde, era preciso que alguém tornasse tais profecias realidade e o incumbido fui eu. De fato, é complicado falar sobre um empreendimento de tamanha grandeza. Não me referi até hoje ao assunto, justamente por ser extremamente delicado falar sobre algo tão ousado. Todavia, a época em que a era da noite se transforma em era do dia se aproxima cada vez mais. Por essa razão, para salvar as pessoas, é preciso que o maior número delas tome conhecimento disso quanto antes. Assim sendo, hoje é a primeira vez que falo diante de um público tão numeroso. Isso se assemelha ao episódio do dilúvio citado há pouco pelo Sr. Suzuki. Havia um homem chamado Noé que recebeu o seguinte aviso de Deus: virá um grande dilúvio em breve que atingirá uma grande parte da humanidade. Salve o máximo de pessoas que puder. Assim, Noé fez um grande alarde, mas quase ninguém acreditou em suas palavras. Somente 7 pessoas as aceitaram como verdadeiras. Somadas a ele, totalizaram 8 pessoas que acreditaram. Quando pensou no que fazer, Deus ordenou: construa uma arca. A arca de Noé tinha o formato de uma noz. Ela tinha esse formato, pois na hora do dilúvio, animais ferozes e grandes cobras iriam subir no barco. E para se proteger desse perigo, a arca foi feita assim. Depois de algum tempo começou a chover. Há 2 versões a respeito. Uma diz que choveu durante 40 dias seguidos. A outra foram 100 dias. Fossem 40 ou 100, o que interessa é que choveu durante vários dias consecutivos. A água foi subindo cada vez mais até transformar-se em dilúvio. Salvaram-se apenas os que estavam na arca. Aqueles que se encontravam em barcos comuns ou que escalaram as montanhas acabaram perecendo. Estes últimos devorados pelos animais ferozes. Somente 8 pessoas se salvaram e dizem que os representantes da raça branca são seus descendentes.
Em linhas gerais, acredito que essa história não é errada. No Japão, temos a lenda do deus Izanagi no Mikoto e da deusa Izanami no Mikoto. Conta-se que em pé sobre a ponte Ame no Ukibashi, os dois deuses abaixaram suas espadas, agitando-as em círculos na superfície da água, e assim surgiram as terras. Trata-se certamente da ocorrência de uma grande enchente. Já de acordo com o Shintoísmo, houve ação da maré alta e da maré baixa. A maré baixa é o recuo das águas e Izanami no Mikoto encarregou-se disso. O aparecimento das terras deveu-se à maré baixa, fazendo emergir o que estava submerso. Penso que essa ocorrência corresponde à época do dilúvio. Segundo o livro do Apocalipse e outros textos, João Batista faria o batismo pela água, e Jesus Cristo o batismo pelo fogo. O batismo pela água já se deu através do dilúvio. Agora está para vir o batismo pelo fogo, um extraordinário acontecimento que tem muitos outros sentidos. Entretanto, como o meu tempo já está se esgotando, vou parar por aqui. Palestra de Meishu Sama no Hibiya Public Hall, Tóquio, em 22 de maio de 1951.